Eu não sei, né? Porque a gente vê aqui, a gente vê aquela transmissão na televisão, aquela sala de controle da NASA e tal. Você faz exatamente... Existe uma função específica para você, Ivair, dentro dessa missão tão grande, a gente está vendo muita gente. Você faz alguma coisa? O que você faz lá? Se você conseguir traduzir aqui para a gente de uma maneira simples e tal, o que você faz nessa... Qual é a sua função lá? Durante a expedição. Isso, durante a expedição. Olha, eu comecei a trabalhar na missão do Perseverance em 2015. Esse instrumento que é a cabeça do veículo. Esse instrumento, essa parte foi feita na França, tem uma outra parte que foi feita na Espanha e uma outra parte que foi feita em Los Alamos, no estado do Novo México, aqui nos Estados Unidos. Eu representava esse grupo internacional de cientistas e engenheiros quando eu estava conversando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo. E vice-versa. Então, eu era responsável por todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. É garantir que vai ter espaço para o instrumento caber no veículo, que o instrumento não vai pesar mais do que foi alocado para ele, que vai ter energia elétrica para o instrumento funcionar em Marte, que o software do instrumento vai funcionar com o software do veículo e mais 1 milhão de outros detalhes assim. Então, cuidar de tudo isso. Por exemplo, quando a parte francesa chegou aqui nos Estados Unidos, ela tinha que ser montada numa placa, né, que já tinha lá os buraquinhos, os parafusos, e a parte francesa veio e foi montada em cima. Então... Se aqueles parafusos não alinhassem uns com os outros, era problema meu, porque eu negociei essa interface dos dois lados. Entendi. Você é o cara da placa, né? Normalmente, quando a gente queima um computador, o cara fala... O cara que a gente confia, resolve. Queimou a placa-mãe. Ferrou. Tem que trocar a placa. A placa é você, que é o coração da bagaça ali, né? Agora, durante o pouso, né, no dia do pouso e até agora, o que eu estou trabalhando é no que a gente chama que é coordenar a chegada dos dados. Então, no dia do pouso, eu trabalhei durante o pouso, depois eu fui dormir por umas 4 horas, 5 horas, e depois comecei a trabalhar de novo às 9 da noite, e foi a noite inteira. Porque foi durante a noite aqui que começaram a chegar as fotos de alta resolução. E aí chegou um ponto que uma das minhas colegas falou, olha, eu estou sem palavras com as fotos que estão chegando de Marte agora. E aí nós fomos ver, tinha lá foto do veículo, né, envolto em poeira, foto de paraquedas abrindo, foto de... Porque aqueles vídeos não chegaram prontos, chegou foto por foto. E elas não chegam também na ordem em que foram tiradas. Então aquilo foi emocionante demais, né? Uma adrenalina enorme. Quando eu olhei para a janela, que eu pensei, deve ter passado umas 2 horas, já estava amanhecendo o dia. E desde então, a gente tem trabalhado testando todos os instrumentos e todos os detalhes do veículo para garantir que as coisas estão funcionando perfeitamente. Então, todo dia a gente recebe dados de Marte, né? A gente recebe centenas de megabytes de dados de Marte. E uma das coisas que a gente faz é olhar se cada um dos instrumentos, tem 7 instrumentos lá, se cada um deles está funcionando, se ele está ligado, se ele está desligado, se ele foi marcado como sick, como doente, ou se ele está de boa saúde, né, se está tudo funcionando. Vamos olhar os dados e vamos, então, decidir o que fazer no dia seguinte. Então, se os instrumentos estão todos funcionando, então eles podem fazer parte das operações do dia seguinte lá em Marte. Então, é um processo longo, que leva umas 10 horas de trabalho todo dia. Oi, Ivair, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dessa tecnologia aí que vocês usam. Como que vocês fazem essa tecnologia? Você falou que recebe fotos, vídeos lá de Marte. Eu que sou um puta cabaço, não manjo isso aí. Como que vocês mandam pra cá? Porque é difícil mandar um vídeo pra minha mãe em Uberlândia. Como que faz pra não perder essas informações que vêm de tão longe assim? Que tecnologia que vocês usam? Da NASA. É uma tecnologia muito parecida com a tecnologia dos telefones celulares. Né? Só que em vez de ser a anteninha do telefone celular, nós temos antenas de 30 metros de diâmetro ou de 70 metros de diâmetro, antenas parabólicas. E são 3 conjuntos. Tem um conjunto na Califórnia, tem um conjunto perto de Madrid, na Espanha, e tem um conjunto em Canberra, na Austrália. Então, em qualquer hora do dia na Terra, elas estão mais ou menos a 120 graus uma da outra em torno do planeta Terra. Qualquer hora tem uma que aponta para Marte.
Então dá para mandar coisa para Marte e receber de Marte com esse sistema. Então, tem todo um sistema de correção de erros, né? Então, claro, transmissão pode acontecer erro, mas é transmissão digital, então é possível fazer correção de erros. Que da hora. Então, mas me fala uma coisa que eu tenho uma curiosidade de saber. Por exemplo, você manda uma informação, né? Vamos chamar de informação. Você manda uma informação... Um comando. Isso, é um comando. Quanto tempo demora esse comando aqui, do nosso tempo? Quanto tempo leva em minutos para chegar esse comando lá onde está em Marte agora, por exemplo? Eu poderia ter aberto os detalhes aqui e olhar exatamente, mas provavelmente em torno de meia hora no momento. Então depende, né, de onde está a Terra e onde está Marte nas suas órbitas. Por exemplo, entre o meio de setembro, meio de outubro, a gente vai estar de um lado do sistema solar, o Sol no meio, e Marte vai estar do outro lado do Sol. Então nessa época nem é possível mandar nada, porque o Sol interfere demais. Então depende do dia, depende de que parte do ano a gente está. Em geral, vamos dizer, entre uns 10 minutos a meia hora por aí, é mais ou menos o normal que leva, dependendo da época do ano. Que loucura, hein? E o que a gente faz a gente está mandando comandos, né? E esses comandos, como um instrumento, por exemplo, os instrumentos lá, eles já têm todo esse software, já está lá a bordo, né, do computador no veículo. Então, a gente simplesmente transmite um comando, olha, vamos apontar o instrumento SuperCam na direção de uma certa rocha e vamos disparar o laser de alta potência para a gente fazer medidas. A gente tem um laser de alta potência que, quando ele bate na rocha em Marte, aquele pontinho na rocha explode e forma um plasma. A gente capta essa luz de volta, com isso, e analisa essa luz nesse instrumento. Com isso, a gente descobre, pessoal, quais são os elementos químicos que existem naquela rocha. Então, a gente mede lá alumínio, silício, né, boro, os elementos normais que a gente, manganês, são os elementos que a gente tem aqui na Terra. É isso aí, por isso que precisa estudar a tabela periódica. O cara fala que tabela de avogado. O cara fala, para que eu estudo a tabela periódica? Para